Olá, eu sou a Juliana, PCNP de Educação Especial, e hoje trataremos sobre deficiência intelectual. Hoje eu trouxe uma frase do Jung, onde ele fala que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Bom, no Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ele define deficiência intelectual como funcionamento intelectual significativamente inferior à média com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Ainda, segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, deficiência intelectual é uma incapacidade caracterizada por limitações significativas, tanto no funcionamento intelectual, raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama de habilidades sociais e práticas do dia a dia. Essa deficiência se origina antes da idade dos 18 anos. Bom, e o que é deficiência intelectual? Quais são os sintomas? Como eu sei que o meu aluno tem deficiência intelectual, né, que ele é deficiente intelectual? Bom, primeiro que é lógico, o aluno traz algumas características durante a aprendizagem, né, na escola, mas não é o professor que vai diagnosticar, né? O professor, ele vai apontar as questões, as dificuldades na aprendizagem do aluno e encaminhar para a equipe médica. E só lá, né, depois de algumas avaliações, depois de algumas consultas, e muitas vezes alguns exames, será diagnosticado a deficiência intelectual ou algum outro diagnóstico, né? Por isso que são realizados exames, consultas com especialistas para poder fechar um diagnóstico. Então, o professor notou alguma dificuldade muito diferente do esperado com o seu aluno, né? Notou algumas características, apresenta alguma dúvida, o que deve ser realizado? Um relatório, né, dessas dificuldades, apontando essas questões, né, que o aluno apresenta, atitudes, comportamentos, e nesse relatório encaminhar para o serviço de saúde. No nosso caso, a maioria das vezes, né, a gente encaminha para a UBS de referência do aluno, e aí é importante também a gente colocar a parceria, né, que as escolas precisam realizar com as UBSs que estão na sua região, né, que atende os seus alunos, para que facilite um atendimento desse aluno, né, o trabalho em rede que a gente costuma dizer. Então, o ideal é que a escola tenha, né, essa parceria, e aí quando o professor, junto com a equipe, né, quem atende esse aluno dentro da unidade, percebe que tem alguma coisa que está saindo do esperado, o professor, né, faz o relatório, encaminha para a coordenação, e a coordenação, junto com a direção, encaminha, chama a mãe, né, aponta essas dificuldades que o aluno apresenta, é lógico que sem colocar, sem falar um diagnóstico mesmo, porque nós não somos da área da saúde, não somos médicos, não podemos diagnosticar o aluno,
e pede para a mãe levar na UBS de referência, tá. Eu tenho até já mandei para as escolas um modelinho de encaminhamento, onde o coordenador, o diretor, né, junto com a direção, vai preencher, colocar quais são as queixas, né, o porquê que está encaminhando esse aluno para o serviço de saúde, e no relatório, nesse encaminhamento, ao final a gente coloca que aguarda uma devolutiva do serviço de saúde. E aí a mãe vai levar o aluno. Muitas vezes a família não aceita logo de cara, né, essa questão, ela fala que o aluno não tem a dificuldade, então por isso é importante os registros, né, os relatórios, as atividades, apontar para a mãe, mostrar para a mãe o que é esperado para a idade e o que o seu filho consegue fazer, para poder incentivar que essa mãe vá buscar o serviço de saúde. A aproximação com a família nesse momento é muito importante, né. A família tem que encarar a escola como um parceiro na em relação a essa criança, né. Então a família não pode, encarar a escola como um inimigo, e a escola também não pode encarar a família como um inimigo. Então é muito importante a aproximação da família com a escola e da escola com a família também. Então, depois desse relatório, né, e encaminhamento, a equipe médica vai fazer um diagnóstico desse aluno. Muitas vezes também esse diagnóstico não é rápido, né, já tive casos de demorar até 2 anos para sair um diagnóstico, conclusivo da situação do aluno. É, e isso não é porque o aluno não tinha atendimento não, viu, porque, todos os meses ele trazia o o comprovante de comparecimento na instituição, que no caso o aluno foi encaminhado para a PAI, para fazer a avaliação lá. E depois de 2 anos, fechou-se o diagnóstico do aluno, né, porque a equipe médica vai realizar vários exames, vai, eh, na verdade, assim, ela vai, eh, tirando algumas hipóteses que podem acontecer, então, muitas vezes não é deficiência intelectual, né, algumas situações, pode acontecer de um déficit de atenção, pode acontecer uma questão de até baixa visão, uma questão auditiva, então ele vai, eh, excluir, né, todas essas hipóteses e para chegar numa deficiência intelectual. Então, o que que é, né, a deficiência intelectual? Ela está relacionado com o QI da criança, que é o coeficiente da inteligência. É quanto o cérebro é capaz de acompanhar as fases de desenvolvimento da criança. Então, quando acontecem atrasos muito significativos, que a gente começa né, a acender uma luz vermelha em relação a que alguma coisa não está, de acordo, né, que alguma coisa está diferente. Então as crianças elas apresentam atrasos mentais e não são autônomas, né, muitas vezes elas não conseguem, realizar coisas comuns com, autonomia, ela sempre precisa do auxílio de uma outra pessoa. Tem que ser diagnosticado em crianças até os 18 anos de idade. Depois de adulto, não se torna deficiente intelectual. Então, não pode acontecer que a pessoa nunca apresentou nenhuma característica, nenhum sintoma, e aí na vida adulta ela passa a ser deficiente intelectual. Isso não acontece. Então, geralmente traz essas
essas características, elas vêm desde os primeiros meses, né, e aí vão se acentuando, conforme o desenvolvimento da criança. Então até os 18 anos, aconteceu os atrasos, tudo, aí vem o diagnóstico de deficiência intelectual. Se era tudo de acordo com a faixa etária, de acordo com os níveis de desenvolvimento, e aí na vida adulta houve alguma questão, aí é um outro diagnóstico e não de deficiência intelectual. Então, né, depois de adulto, a pessoa não se torna deficiente intelectual. Então, a deficiência, se for mesmo deficiência intelectual, isso vai aparecer desde a infância, desde os primeiros marcos do desenvolvimento, né? Então, se sentou na idade certa, se andou na idade certa, se equilibrou, engatinhou, comia sozinho. Então, todas essas questões, o médico, né, ele vai analisar né, todos os marcos de desenvolvimento da criança para também compor o diagnóstico de deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual, para a criança apresentar deficiência intelectual, ela precisa ter um QI, né, o coeficiente da inteligência, que não acompanha as fases de desenvolvimento, né, da criança. Então, relembrando, a criança, em alguns casos, ela demora para andar, demora para sentar, depois para andar, para se equilibrar, para correr, né? Em alguns casos de deficiência intelectual, geralmente casos mais severos, ela tem dificuldade no na salivação, né, no engolir a saliva, atraso na fala, então ela vai apresentar, dificuldades, né, ela não acompanha as fases de desenvolvimento, normal de uma criança, né, apresentam sempre atrasos, não são autônomas, então para algumas coisas elas até conseguem quando é desenvolvido isso com a criança, mas normalmente, ela tem dificuldade em algumas situações, não são autônomas. E tem que ser antes dos 18 anos, tá bom? A deficiência intelectual, ela pode trazer prejuízos na vida acadêmica, na vida social e no autocuidado da pessoa. Na vida acadêmica, a criança tem dificuldades em memorizar, tem dificuldades em compreender, entender conceitos, explicações, tem menor capacidade ou não tem capacidade de planejamento, de pensar em coisas que aprendeu na aula anterior e trazer para a aula atual. Então é importante que o professor, quando for passar a atividade, sempre relembre os conceitos básicos para a realização daquela atividade e traga conceitos de aulas anteriores para que esse aluno consiga se situar, né. Se a criança ela tem desde pequena ela não apresenta equilíbrio, não fala, não tem controle de saliva, não aprende, são casos mais severos de deficiência intelectual, então a gente percebe logo, e aí o serviço de saúde ou creches, quando essa criança é acompanhada, ou até mesmo a própria família, ela consegue perceber, essas dificuldades, esse atraso. E e aí então se torna, né, mais fácil a percepção de uma deficiência. Agora em casos mais leves, muitas vezes passa despercebido, porque como são mais leves, acaba passando, e aí a gente começa a perceber isso na educação básica, né. E quando essas dificuldades elas são trabalhadas desde muito cedo, isso vai favorecer,
o desenvolvimento e conseguir, né, fazer com que a pessoa consiga acompanhar outras crianças. Talvez não da mesma forma, mas ela consiga acompanhar. E quando futuramente, quando adulto também. Então, por isso que é importante os estímulos, né, desde muito cedo, e não deixar essa criança de canto sem estímulo e sem um trabalho específico para ela. Na vida social, também podem ter prejuízos na autorregulação, no autocontrole, na percepção, né, a criança perde a noção de, se está brincando com uma outra criança, e essa outra criança já não quer mais brincar, então ela acha que ela deve continuar a brincar. E alguns sintomas podem se parecer muito com os sintomas, né, do autista, as características do autista, apesar de serem coisas bem distintas. O autismo, né, é a dificuldade na tríade social, interesses restritos e atrasos de linguagem. É outra situação. E de 54 a 70% das pessoas autistas, das crianças autistas, elas também apresentam a deficiência intelectual associada. As crianças com deficiência intelectual têm dificuldade de acompanhar conversas, né, conteúdos dessas conversas. E aí, por exemplo, o professor está falando alguma situação em aula, numa roda de conversa, conversando com os alunos, a criança ela vem com algo que não tem nada a ver com o momento, e por isso alguns podem ficar mais quietinhos, né, algumas crianças podem agir dessa forma, elas ficam mais quietas e não correspondem à conversa, ou então em alguma situação, ela não vai na frente para a realização. Ela deixa que outra criança realize, né, na frente dela, para que ela simplesmente reproduza a situação posteriormente. E outras crianças podem ser muito hiperativas, só que mesmo assim elas deixam para que o outro resolva a situação por ela, para que não apareça, né, essa dificuldade, e são mais dependentes do que as outras crianças. Muitas vezes essas crianças elas evitam, né, certos lugares, na questão da vida social. No Na vida prática, no autocuidado, muitas crianças, elas têm dificuldade nas questões básicas, né, de autocuidado, então elas têm dificuldades para se limpar, para se cuidar, não percebem quando estão muitas vezes cheirando mal, quando o cabelo não está bem lavado, né, então por isso elas precisam de uma supervisão de um adulto, né, de uma outra pessoa para realizar essas questões da vida diária. Elas muitas vezes não têm noção de quando estão sujas, então tem dificuldade na alimentação, quando, por exemplo, está tomando leite e o leite suja muito o rosto e ela não tem essa percepção. Tem dificuldade em cuidar das próprias tarefas, de se organizar, né, de organizar o próprio material, dificuldade com responsabilidades, programação das provas, por exemplo, na escola. Ela não consegue se programar e se cuidar, né. Podem ter muita dificuldade para lidar com dinheiro, então elas são facilmente, né, abusadas em todos os sentidos, e aí por isso a gente precisa ter um cuidado, né, ficar atento a essas crianças, porque muitas vezes elas são, feitas, né, são ingênuas demais e têm facilidades para cair em conversas, enganações, e por isso elas são mais dependentes do que as outras crianças, e irão precisar sempre de um monitoramento, né, constante, de outras pessoas.
o que fazer, né, com o aluno que eu tenho, eh, percebido dificuldades, assim, na realização das atividades, eh, tenho percebido um atraso no desenvolvimento, né, no que é esperado para a idade, e tenho percebido comportamentos diferentes, né, com esse aluno. Então, primeiro é realizar um relatório com todas essas dificuldades, né, o que é esperado, o que que a criança deveria conseguir fazer naquela faixa etária e o que a criança não consegue fazer. Elabora esse relatório, o trio gestor, né, a coordenação, traz a família para a escola, explica toda essa condição, esse atraso que a criança apresenta, e encaminha para a área da saúde, tá. Que somente a área da saúde vai poderá, dar um diagnóstico. No momento que você traz a família para a escola, em nenhum momento você pode já dar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, né. Eu acho que o aluno é deficiente, eu acho que o aluno, né, tem baixa visão, eu acho, né, eu vou apresentar o que o meu aluno é. Então, o aluno tem dificuldades para realizar operações matemáticas, ele tem dificuldade para, reconhecer cores, ele tem dificuldade para escrita, na leitura e na escrita, nessa idade já não é mais esperado, e por isso, é importante que tenha, né, a área da saúde para auxiliar esse aluno. Então é trazer a família junto, né, para a escola, para poder, fazer com que a família realmente procure a área da saúde. Então, junto com esse relatório, a gente encaminha para a UBS, para que a UBS, realize o trabalho, né, com esse aluno, realize o diagnóstico. É importante essa parceria com as UBSs da região, né, do território da escola, lembrando que a UBS de referência do aluno, ela é de acordo com o endereço da criança e não o endereço da escola. Então, normalmente, a escola numa região, ela tem 4, 5 UBSs que atendem os alunos daquela região. Então tem o site da Busca Saúde, onde você, joga o endereço da criança com o número da casa, porque em algumas ruas existem 2 UBSs que atendem, então até determinado número é uma UBS, outro número é outra UBS, ou então um lado da rua é uma UBS, outro lado da rua é outra UBS. Então, jogando no Busca Saúde, a gente consegue identificar qual é a UBS de referência daquele aluno. E aí, chamando a família, você entrega um encaminhamento, né, para que a família leve na UBS. Quando você tem a parceria com a UBS, você pode conversar com a UBS também para que atenda esse aluno. E aí, enquanto não vem, né, um laudo, um diagnóstico, porque muitas vezes pode se demorar muito, né, pode demorar 1 ano, 2 anos para que venha um diagnóstico, porque alguns casos, se torna bem difícil, bem complicado, principalmente muitas vezes, né, não se tem questões que não aparecem na escola. E aí só o médico vai observar essas questões, e aí ele precisa ter certeza daquele diagnóstico. Então, pode demorar muitas vezes até 2, 3 anos para que se feche um diagnóstico. Eu não posso deixar o meu aluno de canto sem realização de atividades, sem estímulos. Então, eu tenho que dar estímulos para esse aluno, né, para que ele desenvolva
talvez não vá conseguir, né, desenvolver da mesma forma que os outros, mas para que ele consiga desenvolver também. Eu também tenho que tomar cuidado para não dar um monte de atividades, um monte de coisas para esse aluno realizar, e esse aluno não vai dar conta. Então, eu tenho que ter noção daquilo que o aluno, né, consegue entregar, consegue realizar, e aos poucos estimulando, porque se eu passo muita coisa, muita atividade, muitos estímulos de uma vez só, ele não vai dar conta, ele vai se frustrar, vai, a autoestima vai estar lá embaixo, e aí ele não vai querer realizar mais nada, né. E aí, o tratamento, né, que não seria um tratamento, né, o que esse aluno precisa? Ele precisa muitas vezes de especialistas, né, que aí a UBS vai favorecer, né, em alguns casos, né, que isso também não é regra, mas ele precisa de um acompanhamento, com psicólogo, fono, psiquiatra, e aí vai depender de caso a caso. Por isso que a área da saúde é muito importante estar presente na vida desse aluno. Não tem remédio, então não é porque a criança é deficiente intelectual que ela toma alguma medicação, não, ela só toma a medicação quando ela apresenta algum outro sintoma, alguma outra síndrome, alguma outra questão em paralelo, né. Porém, em alguns casos, eh, alguns sintomas, é passado sim, né, alguma medicação para regular alguns sintomas, que seria de depressão, alguma questão assim, mas aí é caso a caso. Então, né, normalmente, eh, o a área da saúde, ela encaminha para o psicólogo, fono e psiquiatra quando apresenta alguma questão, né, mas, no geral, não. E aí ela precisa dos estímulos na escola, tá. Um aluno com deficiência intelectual, a partir do momento que a gente tem o laudo, ele deve ser encaminhado para a sala de recursos, né, não são todas as unidades escolares que têm a sala de recursos para deficiente intelectual, mas na região leste 4 nós temos 13 escolas com sala de recursos, e aí cada escola com sua particularidade. Então, o ideal é que verifique qual escola mais próxima, né, que tem a sala de recursos. Esse aluno, quando encaminhado, então, a partir do momento que se tem um laudo, a escola orienta a família a procurar a escola mais próxima, se ela não tem, né, a sala de recursos. Essa família vai efetuar, na verdade, vai fazer uma avaliação, chegando na escola, o tem que encaminhar para o professor da sala de recursos, onde o professor irá fazer uma avaliação inicial, e aí efetuar a matrícula desse aluno na sala de recursos também no contraturno, tá. A sala de recursos ela vai, agir nas questões apontadas nessa avaliação inicial, tá, então ela vai desenvolver habilidades que foram apontadas na avaliação inicial. A sala de recursos ela não é uma sala de reforço, então, já vi em alguns casos que o professor, da sala regular encaminha a atividade, né, para o aluno fazer na sala de recursos. Esse não é o objetivo, tá, da sala de recursos. O professor pode até apontar algumas, intervenções necessárias para realizar aquela atividade, pode até auxiliar, mas a função da sala de recursos, ela se baseia em trabalhar as habilidades apontadas no início, na avaliação inicial, né, que geralmente realizada no início do ano.
Eu gosto bastante dessa figura, né, que ela demonstra bastante a questão da equidade, né, que nós, precisamos, né, para trabalhar com os nossos alunos com deficiência. Então, né, demonstra ali a questão do aluno assistindo um um jogo, né, e aí o aluno que não consegue assistir da mesma forma que os demais, eu preciso elevar um pouquinho mais o banco dele, para que ele tenha o mesmo acesso que os demais. E aí tem uma frase da Maria Teresa Mantuan, que eu gosto bastante, que é sobre, ela fala, né, que inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças, né. Então a gente precisa lembrar bastante desta frase, né, porque inclusão não é todos os alunos iguais, da mesma forma, sentados do mesmo jeito, né, eu preciso conviver com as diferenças. E aí tem, algumas frases que eu acho, assim, bem relevantes, né, que direito não é privilégio. Então, o aluno, quando eu falo, né, que ele tem direito à sala de recursos, não é que ele tem um privilégio de frequentar o contraturno, né, numa outra escola. Na verdade, ele tem o direito de frequentar uma outra escola, um outro turno, né, um tempo um pouquinho maior, para que ele consiga a a equidade. Inclusão não é apenas colocar o aluno na sala de aula, então, por algum tempo, achava-se que o aluno matriculado na sala de aula, junto com os demais alunos, ele estava incluído, e inclusão não é isso. E eu preciso tornar o currículo acessível a todos os alunos, né, não somente aos alunos que não têm deficiência nenhuma, que não têm nenhuma característica diferente. Eu preciso tornar o currículo acessível a todos. A adaptação curricular é o ideal, né, hoje para a questão da inclusão. E para eu realizar a adaptação curricular, eu preciso ter o domínio do meu conteúdo. Eu preciso compreender as habilidades, né, que eu vou trabalhar com o meu aluno. Eu preciso saber qual é o objetivo dessas atividades. E eu preciso saber o que eu quero que o meu aluno aprenda. Precisamos lembrar que cada aluno é único, né? Eu não tenho alunos iguais, nenhum aluno é igual ao outro, né? Então, cada aluno é único. Eu preciso conhecer as habilidades que o aluno já possui, tá? Lembrando, né, como foi falado no outro ATPC, que que eu não eu aquilo que o aluno não sabe, todo mundo já conhece, né? E até o próprio aluno sabe que ele não sabe realizar alguma situação. Então eu preciso partir da onde ele do aquilo que ele já conhece, né, aquelas habilidades que ele já possui. Uma outra questão importante é a organização da sala de aula. Então eu preciso tomar cuidado com a organização da sala de aula. Um aluno com deficiência, muitas vezes, lá no fundinho da sala, vai ficar muito difícil o trabalho com esse aluno, né. Então, organizar a sala, de repente não no formato um atrás do outro, mas um outro formato de círculo ou em duplas, ou até mesmo um atrás do outro, mas esse aluno lá na frente, eu vou conseguir atingir melhor o meu aluno. Os agrupamentos na sala também, esses agrupamentos eles são de extrema importância,
tá? Realizar esses agrupamentos de forma produtiva. Lembrando, né, que agora a gente está num momento de pandemia, onde essas situações elas se tornam um pouco diferentes. Então, por exemplo, né, na questão de organização da sala, algumas escolas fizeram opções de né, o aluno estar no Classroom com toda a turma, e para que ele seja atendido de forma diferenciada e consiga ter acesso ao currículo, então fizeram, né, a escola fez a opção de mandar algo por e-mail para o responsável do aluno para poder atingir esse aluno com comandas mais claras, né, com comandas diferenciadas. Então ele está com toda a turma, com toda a sala, porém ele tem um atendimento diferenciado, né, e isso entra na nossa organização da sala, mas num formato virtual. O agrupamento na sala também, algumas escolas fizeram pequenos grupos, né, para atender os alunos. E esses grupos também, né, para a realização de trabalhos, mesmo que em grupos, organização de debates, foram várias estratégias que foram observadas. E aí eu preciso tomar cuidado também com esse agrupamento, né? Onde eu vou colocar esse aluno, em qual grupo ele vai estar, mesmo de forma virtual. E quando voltarmos, né, para o presencial, também é preciso ficar atento com essa questão desse agrupamento, onde esse aluno estará inserido. Informações principais deverão aparecer primeiro. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com texto com o aluno, né? Mas isso mais voltado às séries finais, ou até mesmo os anos iniciais, quando eu trabalho interpretação de textos, com textos longos, eu preciso preparar o texto com as informações principais, né, desse texto. Elas deverão aparecer primeiro, né, para que o aluno grave bem ou compreenda bem essa situação. Quando o texto ele começa numa página e termina em outra, se torna muito mais difícil para o aluno, né, porque é mais uma questão que ele tem que entender que o texto termina numa página, quer dizer, não terminou numa página e vai para outra página. Então, isso se torna mais difícil para o aluno. Então, o ideal, não que isso não possa acontecer, pode sim acontecer, mas antes disso acontecer, o aluno ele precisa compreender todo o texto que está dentro de uma página. Então, tomar bastante cuidado com isso, né? Textos muito longos, muitas vezes não vão favorecer ao aluno. E quando eu trago imagens para o texto, né, ou imagens para a atividade, sempre tentar trazer imagens o mais próximo da realidade para o aluno. Então, se eu vou trazer, falar do rio, se eu simplesmente desenhar um rio, talvez esse aluno não vá compreender. Então, trazer uma imagem real de um rio, né, pode favorecer para a aprendizagem do aluno com deficiência. As atividades adaptadas, elas colaboram para que o aluno, para que não haja, né, discrepância no resultado final. Então, para que o aluno consiga caminhar cada vez mais próximo do aluno que não tem deficiência. E aí é importante lembrar que o aluno já tem, de forma natural, uma dificuldade, né? E aí, por isso, eu preciso adaptar as atividades que são voltadas a esse aluno. Então, é importante
se ter uma rotina com o aluno com deficiência. Então, quando, né, durante o ensino presencial, então é muito importante, por exemplo, o aluno, né, a gente estabelecer uma rotina para esse aluno. Então, se é um aluno dos anos finais em ensino médio, por exemplo, ele ter aquele quadrinho com as aulas do dia. Isso daí, assim, é muito importante que ele tenha no caderno, né, esse quadro com as aulas do dia, e muitas vezes com o nome do professor e o nome da disciplina que aquele professor trabalha. E é importante sempre que alguém faça a leitura das aulas que esse aluno terá no dia. Isso durante, né, na questão do dia dele na escola, na unidade escolar. Agora, dentro de cada disciplina, também é importante no início da aula ele saber o que vai acontecer. Isso a gente costuma falar com todos, né? Mas para o aluno com deficiência é muito importante ele saber que a aula, o professor vai começar de repente com um texto, vai ter a correção do exercício, o aluno vai realizar um exercício, vai ter uma lição de casa, entendeu? Colocar a rotina da aula para esse aluno. É lógico que de forma muito resumida, porque, né, as aulas em geral de 45 minutos. O aluno com maior dificuldade, aluno que não tem domínio da leitura e da escrita, através de figuras pode favorecer muito, né? Figuras, fotos, até mesmo do aluno realizando a atividade. Então, é importante ter essa rotina estabelecida. Nesse momento, né, de aulas não presenciais, é importante sim que a gente encaminhe para casa uma rotina. Lógico que é importante a gente conhecer muito, né, a questão, saber como que a família está se organizando, se tem alguém para auxiliar esse aluno em casa, mas colocar uma rotina para todos os dias. Então, por exemplo, na segunda-feira, se o aluno estuda no período da manhã, acorda, né, higiene pessoal, é sempre bom a gente, né, trabalhar essas questões. Então, higiene pessoal, café da manhã, ou então não, e aí vai muito do conhecimento que a gente tem dessa família. E a organização, assistir televisão, assistir o centro de mídias, colocar uma rotina para que essa criança faça essas atividades, essa criança ou esse adolescente faça essas atividades durante o dia. E não esqueça também de realizar as atividades, né? Então é importante também a gente estabelecer uma rotina, é lógico que tudo dentro do possível e do conhecimento que a gente tem da família. Estímulo visual. É importante, né, a gente trabalhar muito, na verdade, assim, acho que 80% das nossas, dos nossos estímulos, eles são visuais, né, então, o estímulo visual, ele tem grande significado para o aluno com deficiência. Muitas vezes ele vai compreender muito mais através de figuras, de imagens, do que através da leitura e da escrita. Não que não se tenha que trabalhar leitura e escrita, tem que trabalhar sim, mas é importante a gente sempre relacionar com figuras. Material escrito. Manter para o aluno, né, no texto, apenas informações essenciais. Então, assim, isso é muito importante. Às vezes o professor, né, quer trabalhar um texto longo, o aluno já tem muita dificuldade na leitura, né, na compreensão mesmo, né, não consegue fazer a leitura.
demora muito para fazer a leitura. Então, quando ele leu a primeira palavra, até chegar no ponto final, ele já esqueceu o que ele leu no começo, né. Então é importante a gente tomar muito cuidado com, né, com textos longos, textos, eh, que não vão trazer significado para o aluno. Então, trazer nesses textos apenas informações essenciais. Lembrando que o aluno, a partir do momento que o aluno vai desenvolvendo, que o aluno vai conseguindo obter isso com clareza, eu posso cada vez mais aumentar o grau de dificuldade. Mas, num primeiro momento, informações essenciais apenas nos textos. Interesses restritos. Utilizar o que for de interesse do aluno, se for possível. É lógico que nem sempre, né, tudo é possível. Mas, por exemplo, o aluno tem interesses em carrinhos, né? Isso é muito normal acontecer com o aluno autista, mas também acontece com o aluno com deficiência intelectual. Então, ele tem uma fascinação por carrinhos. Então, vou trabalhar uma questão matemática, utilizar carros, né, como exemplo, carrinhos como a figura ali para poder estimular o aluno. Reforço os elogios, né, reforço positivo. É sempre muito importante a gente elogiar o aluno, né, que ele conseguiu, parabéns, você conseguiu, agora, né, vamos tentar dificultar um pouquinho mais, mas foi muito importante você ter realizado essa atividade, olha que legal. Então, o reforço positivo é sempre muito importante. Aliás, não só para o aluno com deficiência, né, para todos, até para nós adultos, isso é muito importante. E o novo, aumentar o repertório, sempre repetindo aquilo que o aluno já domina. Então, sempre que eu for passar trabalhar alguma habilidade nova, sempre que eu for passar uma atividade diferente, eu preciso repetir aquilo que ele já domina para poder partir para o novo, para o próximo. Isso é muito importante. Conteúdos concretos, então é muito importante eu trazer sempre, né, para a realidade, para o dia a dia, os conteúdos que eu vou trabalhar com esse aluno. Conteúdos práticos também, isso favorece muito, então, na possibilidade, né, experiências, por exemplo, se eu estou trabalhando ciências, sempre com experiências para que ele consiga ciências, física, né, para que ele consiga compreender. Se eu não consigo realizar ali no momento, através de vídeos, né, com essas experiências, isso vai facilitar. E agora, nesse momento de aulas não presenciais, isso pode favorecer bastante. Então, né, na internet a gente encontra vídeos de diversas experiências, vídeos curtos, que pode favorecer a aprendizagem do aluno, né. Conteúdos funcionais, então, dentro do que eu estou trabalhando com toda a turma, o que é funcional para aquele meu aluno em específico? Então, é bom separar, né, o que é funcional, o que é preciso, não que esse aluno não precisa, né, não precise do mesmo estímulo, mas quando esse aluno tem grandes dificuldades, não adianta eu dar o mesmo estímulo que eu dou para os demais. Então, eu verifico aquilo que é funcional e daí em diante eu vou acrescentando as outras questões. Situações do cotidiano. É muito importante eu trabalhar situações do cotidiano com esse aluno. Trabalhar as vivências do aluno. Então, muitas vezes ele tem vivências incríveis e que eu posso aproveitar essas vivências para poder trabalhar com o aluno determinado conteúdo. Então, por exemplo,
alunos que passaram por cirurgias, por exemplo, né. Eu estou trabalhando ciências, eu posso aproveitar algo, né, lógico que conhecendo o aluno, né, situações traumáticas talvez não é o ideal de trabalhar, mas alguma situação eu posso estar explicando o meu conteúdo, né, trabalhando as minhas habilidades através dessa vivência, né, que foi um exemplo. Mas outras vivências também eu posso trabalhar em aula. Atividades atreladas ao currículo do ano e série do aluno. Então, eh, está todo mundo trabalhando com, química, por exemplo, ligações químicas, e aí o meu aluno está trabalhando com soma, né, simplesmente a uma situação de adição, então não tem a ver com o que está proposto, então eu posso trabalhar dentro do que eu devo, né, trabalhar dentro do que está estabelecido no currículo para aquele aluno. Analisar as habilidades essenciais, então, né, foi falado muito logo nos primeiros dias de planejamento das aulas não presenciais sobre as habilidades essenciais, e com o aluno com deficiência isso não pode ficar distante, então eu tenho que analisar as habilidades essenciais para estabelecer um trabalho com o aluno, e atividades que o aluno tenha condições de realizar, né. Não adianta eu passar algo que é muito, longe do que o aluno consegue realizar para esse aluno, né. Então eu preciso, saber que o aluno tem condições de realizar essa atividade para poder propor, tá. Se não, o aluno não consegue, então eu preciso adequar essa atividade, né, para poder atingi-lo. A avaliação do aluno com deficiência intelectual, né, a avaliação ela vai obedecer os mesmos critérios, né, previsto no regimento escolar, porém, a gente precisa, ter por base a adaptação curricular. Então, se essa adaptação curricular foi realizada, né, para o aluno, então eu vou avaliar de acordo com essa adaptação curricular. Então, o aluno ele, né, tem de 0 a 10, a nota de 0 a 10, assim como os demais alunos. Não é porque o aluno tem deficiência intelectual que ele vai ter apenas a nota 5. Então, o aluno com deficiência intelectual, quando a gente ou recebe o laudo, ou quando, na verdade, com o laudo em mãos, ele vai ser encaminhado para a sala de recursos, e aí eu preciso, de algumas documentações pedagógicas para esse aluno, tá. A gente precisa ter o anexo 1, né, que é para estabelecer parâmetros de atendimento pedagógico especializado. Então, o professor vai realizar essa avaliação inicial, o professor da sala de recursos realiza essa avaliação inicial, né, no ato da matrícula, e depois, ao final do ano, ele faz a reavaliação do aluno, né, então ele faz no início e no final do ano de cada ano letivo. O anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado. Então, após a avaliação inicial, o professor ele vai elaborar um plano de atendimento individualizado, que ali ele vai ter um instrumento com estratégias de atendimento para o aluno, né, e lembrando que a partir da avaliação inicial. Então, ali ele vai determinar, ações de curto, médio e longo prazo a ser desenvolvido com cada, né, com o aluno em específico, com cada aluno com deficiência intelectual. Lembrando que é um plano,
de atendimento, então ele vai realizar logo após a avaliação inicial e vai ser revisto bimestralmente. E o anexo 3, que é a adaptação curricular, esse anexo 3 é para todos os alunos com deficiência intelectual, e quem realiza é o professor da sala regular, tá? O professor da sala regular, ele vai adaptar o currículo de acordo com cada aluno. Então, o professor tem 3 alunos com deficiência intelectual, esses 3 alunos, ele vai precisar fazer uma adaptação para cada aluno da sua aula. Bom, esse foi mais um ATPC da educação especial, voltado exclusivamente para a deficiência intelectual. Eu espero ter auxiliado em alguns pontos para alguns professores, e dúvidas, vocês podem me contatar pelo e-mail juliana.nunes@educacau.sp.gov.br. Até a próxima!